Olá, queridos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Dessa vez vou falar com vocês sobre citações. Como vocês sabem, o trabalho científico ele deve ser embasado. O que isso significa? Você não tirou os argumentos principais do seu texto da sua cabeça. Significa que você utilizou vários artigos e autores diferentes, tanto de artigos quanto de livros, para desenvolver o seu argumento, para desenvolver o seu trabalho. Isso é que é ciência de verdade. É isso que a ciência faz. Embasar os seus conhecimentos naquilo que já existe e tentar criar algo novo a partir de então. Então, é exatamente isso que você vai fazer. Para isso, você vai utilizar umas ferramentas que já são previstas pelas normas brasileiras, né? ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Existe um item apenas para trabalhos científicos, que são expostos pelas NBRs. As NBRs, elas têm números específicos, tá? E o número das citações que eu vou apresentar aqui são o número 10.520 de 2002. O conteúdo desse vídeo vai tratar de dois tipos de citação: a citação direta e a citação indireta. O que é a citação direta? Ela pode ser dividida em direta longa e direta curta. Então, eu vou falar primeiro da mais fácil, a citação direta longa. Citação direta, de um modo geral, é a transcrição que você faz do texto que você consultou direto, a cópia, copiou, colou no seu trabalho. Isso é citação direta no geral. Agora, a citação direta longa é aquela que possui mais de 3 linhas, que você copiou aquele trechinho daquele autor, mais de 3 linhas, ela deve ficar posicionada no seu texto de maneira que você deverá usar tamanho 10. Ela tem um breve recuo, ela tem um recuo da esquerda para a direita de 4 centímetros, ela também fica com um parágrafo justificado e ela tem espaçamento simples entre as linhas. Tem que ter mais de 3 linhas para ser uma citação direta longa. Bem, a citação direta curta, ela é inserida diretamente no texto. Então, ela não tem alteração de tamanho. Ué, e como que eu sei que esse texto não é do autor que está escrevendo o texto todo? Então, você vai saber porque ela está localizada entre aspas. Tudo que é citação direta curta fica inserida dentro do texto e está entre aspas. Tanto uma citação quanto a outra, como elas são diretas, como você copiou diretamente daquele texto, daquele autor, daquela página, você deverá colocar o sobrenome do autor com letra maiúscula entre parênteses após a citação, sobrenome do autor, o ano e a página que você encontrou essa citação. Entendeu? Lembre-se, nenhuma citação deverá ser apenas posicionada no seu texto sem que haja um texto antes e um texto depois que justifiquem a presença dessa citação ali no meio. Não dá simplesmente para eu jogar um monte de citações sem explicar nada sobre elas. Então, a ideia é que você explique, construa um raciocínio, utilize a citação direta para justificar o seu ponto de vista. A citação de um outro autor pode justificar o seu ponto de vista, e ao final, ou seja, na parte posterior dessa citação, você deve construir uma explicação da citação justificando por que ela está ali. É assim que funciona o construir do seu texto. Agora eu vou falar um pouco sobre a citação indireta. Como o próprio nome já diz, ela não cita literalmente as palavras do autor. É como se você pegasse um determinado texto, lesse e colocasse o seu entendimento lá na construção do seu trabalho e colocasse ali, ao final, a inspiração. Você foi inspirado por aquele texto daquele autor. Não significa que você é o autor daquela ideia toda, mas que você compreendeu o raciocínio daquele autor e está colocando as ideias dele.
Aí você vai construir um parágrafo com as ideias desse autor e, ao final, você vai colocar apenas o sobrenome do autor com letra maiúscula, entre parênteses, vírgula e o ano em que aquele trabalho foi desenvolvido. É assim que funciona. Eles não expressam as palavras literais do autor, mas eles expressam as ideias daquele autor que eu compreendi e coloquei no meu trabalho. Tudo bem? Então, espero que isso tenha ajudado, que essa pequena orientação tenha ajudado a você. E agora é prática. Vocês vão precisar praticar para compreender melhor, para ter mais e mais facilidade na hora de fazer. Lembrando que todo autor que você consultou e que tem alguma referência lá no seu texto, todo autor deverá, ao final, nas referências bibliográficas, deverá ser mencionado, né? Lembre-se, para menções ou para referência bibliográfica de livros, você deverá utilizar o sobrenome do autor com letra maiúscula, vírgula, o resto do nome dele, ponto, o nome do livro em negrito, ponto, a edição, se for a partir da segunda edição, ponto, o local que aquele livro foi impresso, vírgula, a editora que o publicou, 2 pontos, o ano em que foi publicado. Tudo bem? Outros tipos de documentos podem ser utilizados para embasar o seu material, mas esses documentos também deverão ser devidamente referenciados lá na referência bibliográfica. Para isso, você vai consultar o material que eu mandei para você, que tem direitinho como citar um vídeo no YouTube, se você utilizou esse vídeo, se você citou esse vídeo no seu texto, uma notícia de jornal ou mesmo os periódicos, ou seja, as revistas científicas de onde você tirou os artigos científicos para embasar o seu trabalho. Espero que você tenha entendido. Bons estudos e aquele abraço. Até a próxima. Tchau!